Olá, pessoal. Me chamo Beatriz Nóbrega, eu sou psicóloga, trabalho com a terapia cognitivo-comportamental e hoje nós iremos conversar sobre o burnout. Iremos abordar aí quais são os principais momentos em que a pessoa se percebe com burnout, também os seus sintomas e fatores que influenciam no seu desenvolvimento. Esse é meu primeiro vídeo aqui no canal, então estou super empolgada para estar compartilhando esse conhecimento com vocês e também espero que a gente continue junto aí nessa jornada. O burnout ele pode ser confundido facilmente com outras condições de saúde ou mesmo com um estresse comum. O que faz com que a pessoa passe a perceber que está com um adoecimento mais grave, como o burnout, é justamente o impacto que esse processo tem na vida da pessoa, tanto na vida profissional como na vida pessoal. E existem vários pontos aí de atenção com relação a esse processo de descoberta. Existe a percepção gradual com relação ao próprio processo de adoecimento, e isso costuma acontecer quando a pessoa tem algum grau de conhecimento com relação à saúde mental relacionada ao trabalho. Ela percebe o seu cansaço, ela consegue perceber suas alterações de humor, e por isso também que campanhas dentro das empresas e se falar sobre saúde mental relacionada ao trabalho é sempre muito importante para que a pessoa também tenha consciência com relação aos próprios sintomas. A pessoa também pode descobrir que está com burnout por meio de feedbacks dos seus colegas de trabalho e da chefia. Entretanto, eu particularmente não considero essa uma das formas mais comuns de se descobrir que está com burnout, até porque se o trabalho está adoecendo, é capaz de outras pessoas também estarem adoecidas. Então, não se gera contraste entre aquela situação de adoecimento que aquela pessoa está passando e a situação de adoecimento que aquele coletivo está passando. Então, considero que esses feedbacks entre colegas não são a forma mais comum de acontecer aí a descoberta do burnout. A pessoa também pode descobrir que está com burnout por meio da procura da ajuda médica. Quando a pessoa procura um médico, por exemplo, às vezes com a dor de cabeça tensional, problemas gastrointestinais agravados pelo estresse, às vezes ela não tem percepção da amplitude daquilo, do impacto que aquele problema está tendo na vida dela. Então, o médico, quando avalia aquele paciente, ele pode ter uma visão mais ampla com relação ao contexto de trabalho dele e ao esgotamento crônico que ele está passando. Então, sempre também é muito importante que os profissionais de saúde, de modo geral, médicos, psicólogos, fisioterapeutas e outros profissionais, eles tenham consciência da aplicação da anamnese ocupacional. Porque a anamnese ocupacional é que vai conseguir dar amplitude aí para essa sintomatologia e para entender também até que ponto o trabalho pode estar impactando na saúde daquele sujeito. E há também os episódios críticos, que é quando a pessoa se percebe em um ataque de pânico ou então com uma crise de choro, uma explosão de raiva, e são justamente esses episódios críticos que fazem com que às vezes a pessoa se afaste do trabalho. É nesse afastamento, às vezes até obrigatório do trabalho, que a pessoa de longe consegue entender que ela está adoecida e que esse adoecimento pode ser pela sua atividade. Um dos principais sintomas de burnout é justamente o esgotamento crônico. É um estado em que, mesmo você descansando, você continua a se perceber cansado. É uma exaustão, tanto no trabalho como em outros aspectos da vida. E isso se dá também porque é muito comum nas situações de burnout a gente observar processos de trabalho que também contribuem para que isso se perpetue. São processos que envolvem, às vezes, uma sobrecarga de atividades ou então muitas pressões. É até inconveniente você falar para uma pessoa que está passando por uma situação de burnout que apenas descansando ou tirando algumas férias, aquela situação vai melhorar. Até porque existe uma exaustão emocional nesse processo. É uma exaustão que a pessoa sequer consegue perceber o aspecto da recuperação dela. Então a pessoa está em um processo tão profundo de esgotamento que ela não se percebe nem com energia, às vezes, de sair dele. E isso também perpetua o adoecimento. Há também uma maior fragilização dos sentidos do trabalho. A pessoa passa a se questionar muito mais por que ela faz o que ela faz e qual o sentido disso na vida dela. Tanto na minha experiência na clínica como na minha experiência em empresas, eu também observo como por vezes a pessoa com burnout, ela expressa também que ela deseja sair do seu emprego ou então mudar de carreira, às vezes em função da situação de adoecimento.
Sempre quando o paciente chega para mim com a demanda como essa, eu sempre oriento essa pessoa a sempre planejar essa transição, porque ela pode acabar se colocando numa situação de vulnerabilidade muito maior, saindo do seu emprego às vezes sem outra oportunidade ou sem um planejamento do que fazer a partir disso. Então, o planejamento é muito importante e também reforçar o processo de adesão ao tratamento, até porque não é mudando de trabalho que ela deixa o esgotamento, ela também precisa tratar o esgotamento. Há diversos fatores que influenciam no desenvolvimento do burnout. Entretanto, é preciso sempre considerar que cada pessoa tem a sua própria história e tem as suas próprias características, então é preciso tratar caso a caso com singularidade. Então, o que eu vou apresentar aqui são apenas alguns fatores comuns ao caso do burnout. Como eu falei, é preciso considerar caso a caso. No burnout, é comum a gente encontrar como um dos principais fatores aí para o seu desenvolvimento um quadro de perfeccionismo clínico. Que o que é isso? É um excesso de perfeccionismo, em que a pessoa coloca para si padrões inatingíveis de metas, de desempenhos e coloca para si também o sucesso de uma atividade, mesmo que isso às vezes venha a depender de fatores externos. Então, elas catastrofizam o fracasso e também catastrofizam a percepção de falta de controle com relação aos resultados de suas próprias atividades. Em algumas situações, a gente também consegue observar padrões mais passivos e resignados às adversidades no ambiente de trabalho, mesmo que elas sejam prejudiciais a essa pessoa. É uma hiperdedicação ao trabalho que às vezes também traz negligências para o autocuidado e também para melhor gestão da atividade. É uma pessoa que às vezes não sabe dizer não quando ela está sobrecarregada. Outro fator também é a dificuldade para regular emoções consideradas negativas, como a tristeza, a raiva, a frustração. Então, lidar com situações que sejam desafiadoras do ponto de vista emocional acabam se tornando mais complicadas, porque ela se percebe sem recursos internos para conseguir enfrentá-las. Do ponto de vista ambiental e contextual, uma cultura organizacional ruim também impacta significativamente para o adoecimento do trabalhador. Nesse caso, tanto um contexto organizacional com alta competitividade, pressões excessivas, barreiras de comunicação com a gestão ou com a equipe, falta de reconhecimento profissional, condições inapropriadas de trabalho, tudo isso também são fatores fundamentais aí para o processo de adoecimento pelo burnout. Se você gostou desse vídeo, curte ele, me segue para acompanhar também mais conteúdos. Meus links para algumas redes sociais também vão estar aqui na descrição do vídeo e compartilhe com quem você acha que precisa também conhecer um pouco mais sobre o burnout. Nos vemos na próxima!